Missão Global, o Toque Divino, código 153. Andando em ruas de ouro, de mãos dadas com o dono da prata e o dono do ouro, resgatando preciosos tesouros. É a sua missão, a missão que Deus deu a você, chama-se o Toque Divino, em inglês The Divine Touch. E agora o segundo vídeo, a segunda parte, onde eu quero falar: chegaram até a divisa. A missão mosaica, uma missão gigantesca. E às vezes a gente pensa que a nossa que é grande, que a gente não dá conta, né? Você vê a missão que Moisés topou realizar e conseguiu com êxito, 40 dias eles chegaram na divisa da Terra Prometida. E aí nós aprendemos com os acertos, com as falhas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para você não ter medo da dimensão das coisas que Deus tem para você. Para você não recuar diante das propostas, diante dos desafios que Deus apresenta para você. Toda a vida, os desafios vão ser sempre maiores do que os nossos recursos. Os desafios serão sempre maiores do que aquilo que nós achamos. Entendeu? Então, agora, maior é o que está em você. Então, quando Deus te falar alguma coisa, maior é Ele que está em você. Então, se Ele já está em você, o desafio é compatível. O desafio, nos olhos humanos, parece grande. Mas você é capaz. Tudo é possível ao que crê. Marta diante do túmulo, Jesus falando que ia ressuscitar o irmão dela, e ela, futurista, não, lá no último dia eu sei que ele vai ressuscitar, e Jesus, não, estou falando do hoje, estou falando do agora, não é lá não, mas aí ela começa a explicar, Jesus já cheira mal, já está 4 dias, ele falou assim: se tu creres, verás a glória de Deus, verás a manifestação. Então, na missão global, o toque divino, missão de frota de jatos, paz na terra, frota de iates, navios, levando as mensagens, levando cura, fazendo vigílias 24 horas, frota de carros, de arvis, levando o toque divino para aqueles que estão na escuridão, para que estão presos, levando a mensagem. Isso se torna pequeno a missão mosaica, o toque divino, era pegar um povo que não era nação, levar eles para começar uma nação organizada, uma nação liberta, uma nação livre, uma nação onde eles podiam cultuar a Deus como eles tinham na liberdade. Então, a missão que Deus te dá, Deus te dá a visão e Ele entra com a provisão. O que você precisa fazer? Deus levou também Ezequiel para uma missão, o toque divino. Tudo é o toque divino, tá? Tudo é toque divino, porque não vai ser toque Weber. O Weber pode tocar, mas vai passar por mim o toque divino. Eu sou apenas um tradutor do poder de Deus. Eu amo isso, eu sou o tradutor, Ele fala as coisas para mim e eu traduzo para você. E felizes são aqueles que aceitam o entendimento e creem nas palavras do profeta. Credes em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele levou Ezequiel para uma missão, o toque divino. Nessa visão, ele se deparou diante de um vale de pessoas mortas, de ossos secos, sequíssimos. E esse vale de ossos secos aconteceu, o versículo 11 de Ezequiel 37 vai falar. Foi uma visão que Ezequiel teve. E nessa visão Deus perguntou para ele: será que esses ossos podem viver? Engraçado que aquela nação, aquele povo, eles estavam vivos, mas eram mortos vivos, eram zumbis. O vale de ossos secos que ele viu na visão era uma visão, mas era uma visão real de gente viva, porém morta nos seus delitos e pecados. Era a própria nação, era a própria pessoa. E o versículo 11 vai falar o quê? Fala assim: Ezequiel,
o que você viu aí, esse vale de ossos secos, é porque as pessoas dizem isso. É porque eles estão profetizando isso. Eles mesmos é que estão criando os seus próprios vales. Você tem duas opções. Diante do vale de ossos secos, você tem duas opções. Ou você ser profeta e fazer aquele vale de ossos secos se levantar um poderoso exército, ou você vai virar osso seco. Se você entra na turminha da fofoca, você vai se tornar um fofoqueiro. Se você entra na turma dos perdedores, você vai ser mais um novo perdedor. Se você entra na lista, no ambiente dos ímpios, do que falam mal de Deus, dos que desacreditam das coisas de Deus, você se tornará um. Então, diante das pessoas secas, se você não exercer a sua fé, a sua palavra, ter uma postura diferente, quando a pessoa fala, não, é assim mesmo. Não, não é assim. Eu não aceito que vai ser assim. Não, é comum agora, né? Novo governo, é isso mesmo, tá difícil. É a vida, olha a tradição familiar, é a vida, olha o câncer, é maldição familiar, é assim mesmo. Na minha mãe tinha, meu pai. Não, eu não sou isso, eu não vou ser, eu venho de família pobre, mas você não vai ser pobre. Eu venho de uma família que não foi próspera e nem amável, mas a partir de você vai ser uma família próspera, rica e amável. É isso que você tem que fazer. Então veja que no capítulo 37 de Ezequiel, o versículo 11, vai me trazer uma grande revelação. Então ele me disse, o Eterno disse aqui, filho do homem, ou seja, Ezequiel, estes ossos secos são todos os israelitas. Eles não estavam mortos fisicamente. Eles estavam ali, era aquela visão que ele tinha, falou assim, eu vou te mostrar você por dentro dessas pessoas. Sabe aquela vez que você também está assim machucado por dentro, que as pessoas estão vendo, você está rindo, mas por dentro você está destruído, destruída, né? E que as pessoas nem sabem que você está passando aquilo, mas você está ali, você está de bem, é uma pessoa, nossa, aquelas pessoas daquela época, naquelas empresas, naquelas casas, naquelas vilas, naqueles bairros, naquelas cidades, eram exatamente ossos ambulantes, eram cadáveres ambulantes. E o versículo 11 me traz essa grande revelação. Filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Olha o que diz. Eles dizem, abre aspas, os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se desvaneceu, fomos exterminados. E aí? Quais são os teus vales interiores de ossos que você mesmo está dizendo? Quando você diz, minha vida é um caos, minha casa é um inferno, meu carro é uma bosta, minha família é uma desgraça, minha empresa é uma merda. Tudo quanto é adjetivo que você está usando, que você está liberando, droga, lazarento, miserável, boca suja, boca podre, bafo de onça, tudo quanto é adjetivo e palavras que você tiver no repertório do teu vocabulário, é o que você está criando. Então veja, está aqui, estou lendo na Bíblia aqui, Ezequiel 37:11. Eles eram os próprios criadores das sepulturas deles. Eles eram as próprias pessoas, aquelas pessoas que começam o ano, né? Então assim, começou aí o novo aí, né? O dia novo. E aí eu brinco assim, né? Hoje é o primeiro dia, né? Aí eu falo assim, cara, começou o ano, deu 00:01, foi assim, não vejo a hora que termine esse ano. As pessoas começam a olhar pra mim. Cara, não vejo a hora que termine esse ano. Meu Deus do céu, porque esse ano tá difícil, esse ano tá complicado. É complicado, você sabe, né? É triste, você sabe, né? É difícil, você sabe, né? Não tem prazer, você sabe, né? É crise, né? Você sabe, né? E aí você fica repetindo aquilo que você mesmo está criando. Você é o próprio criador do teu vale de ossos secos.
Aí os israelitas estavam dizendo: os nossos ossos se secaram. Gente, olha o que os caras estavam dizendo, que palavras é que você tem dito? Aí você: renova-me, Senhor, eu vou me renovar como águia, eu vou renovar as minhas forças como águia. Se você não mudar, não tem como renovar. Se você não deixar velhos hábitos, renovar significa deixar velhos hábitos, velhas manias, velhas palavras, tudo aquilo que não funciona, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que é cadeado. Né? Aqui tinha uma empresa que era de cadeado, Papais, né? Não sei se ainda existe, ou as pessoas viraram fábrica de cadeado. A boca delas só fala de tranca e depois fica expulsando o tranca-rua, o espírito da miséria, o espírito da pobreza, amarrando o devorador, repreendendo o devorador. Ela mesma é a devoradora. O devorador está falando assim: eu não fiz nada, quem está devorando é você que come a tua semente aí, você que faz tudo isso. E aí o que acontece, não é? Você transforma ambientes lindos em ambientes de morte e de destruição. Você acaba, os ossos se secaram, ou seja, você vai transmitindo aquilo e a nossa esperança acabou. Fomos exterminados. Sabe aquela coisa? Não tem mais jeito. Sabe aquela coisa? Já era. Sabe aquela coisa? Esquece. Sabe esses papos? Essas conversas? A sua boca tem sido tranca de ferro? Tem sido cadeado? Isso precisa ser mudado. Não adianta nada você repreender o devorador se você come a tua semente. Se você come as tuas palavras. Se você come as tuas oportunidades. Se você não planta. Depois disso o Senhor me diz: filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel, representa você. Esse texto representa você. Eles andam dizendo, olha só, eles andam profetizando. Profetizando que não tem mais jeito, profetizando que Deus não lembra deles, profetizando que nada dá certo, profetizando só, não é profeta que, um profeta que tem um dom. Toda palavra que sai da sua boca é uma profecia. E se você libera a sua palavra, ela passa a existir. Demônios ou anjos vão pegar a sua palavra. Se você falar que não dá, não posso, não consigo, os demônios do não dá, não posso, não consigo vão pegar essas palavras e vão devolver para você com impossibilidades. Se você falar eu posso todas as coisas porque em Cristo me fortalece, anjos vão pegar essas palavras e o poder de Deus vai quebrar esses cadeados na tua vida, através da tua vida. Nós não passamos de um monte de ossos secos. Nós não passamos de uns pobretão, nós não passamos de uns miseráveis. Ei, que nada, cara, eu sou João Ninguém, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu sou o cocô do cavalo do bandido, o meu caminhãozinho não aguenta nenhuma viagem, a minha casinha, o meu poisézinho, o meu salarinho, minha poupancinha, minha graninha, meu salarinho. Eles andam dizendo: nós não passamos de um monte de gente que não presta. Eu não valo nada. Nós não passamos de um monte de ossos secos. Já não temos mais esperança. A nossa família acabou. A nossa nação acabou. O Brasil já era. E o mundo já era. E a rua já era. E o cara está com câncer já era. Não. Quando você fala isso, não existe ainda. Mas a partir do momento que você falou, passou a existir. O matemático e filósofo francês, muitos anos, escreveu o quê? Quando penso, logo existo. Então, o que você fala ainda não existia. Mas a partir do momento que você pensar, aquilo já passa a existir. Só de você falar, só de você pensar no fracasso, você já criou o fracasso. Só de você pensar que não vai dar certo, você já criou aquilo que não vai dar certo. Aí você vai lá e bater. Eu sabia, tinha certeza, a boca aqui, eu tinha certeza que isso não ia dar certo. Porque você pensar, só de pensar, você vai criar. Vou ler aqui outro versículo para você, que é muito importante, que vai dizer o quê? Nem em pensamentos amaldiçoe o rei. Quer ver? Vou achar aqui, nem em pensamento.
Eclesiastes 10, 20. Veja o que vai dizer aqui, ó, Eclesiastes 10, 20. Esse negócio de inteligência artificial, isso é coisa já antiga, gente. Veja Eclesiastes 10, 20, o que diz aqui. Nem em pensamento amaldiçoe o rei, nem mesmo em seu leito amaldiçoe o rico. Olha só, nem mesmo em pensamento insulte, amaldiçoe, ou nem mesmo em seu leito, em seu quarto, amaldiçoe o rico. Por quê? Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e os seres alados poderão divulgar o que você disser. Eclesiastes 10, 20. Salomão escreveu isso aqui. Outro dia eu estava em casa, sozinho, e eu fui fazer alguma coisa para comer, e eu abri a geladeira e vi que tinha um quiabo lá. Aí eu voltei e falei assim, não tinha nada. Eu falei, não, pensei, tem um quiabo, vou fazer o quiabo. Fiz o quiabo, uma receitinha rápida para você. Só lavo ele, corto ele em pedaços maiores, põe ele na frigideira, deixo ele lá com um pouco de óleo, ele vai dando aquela fritadinha. Ele vai ficar até um pouco queimadinho. Depois eu jogo uma cebola e deixo ele ficar, ele vai dando aquelas queimadinhas. Vai ficar delicioso, ele vai ficar meio que al dente, né? Não joga água aqui, aí vira aquela baba que as pessoas não gostam, né? E com a cebolinha ou outra coisa, basicamente cebola. Você vai comer um quiabo delicioso, com salzinho, não é? Vai comer um quiabo delicioso, sem baba e fácil, rápido de ser feito. Ele dá aquela queimadinha, que ele vai queimando, você vai virando ali. Bom, eu fiz isso. No dia seguinte, me vem no Instagram um vídeo falando sobre as virtudes do quiabo, a importância. Eu nunca imaginei que o quiabo, que eu sempre aprendi que quiabo é coisa que baba, que, né, as pessoas não gostam muito. Um dos vegetais mais nutritivos que nós temos é o quiabo. E ele fica aí, você vai na feira, você não compra porque ele não tem uma aparência bonita, né? Agora, quando você descobre as propriedades, que é um dos mais ricos vegetais que Deus nos deu, agora, eu só tinha pensado, não tinha ninguém em casa, e no dia seguinte, o seu Instagram, a inteligência artificial, já leu o meu pensamento. Se eu tivesse falado, eu já sei que tudo que a gente está falando está sendo pegado, né? Isso não é de agora. Nós é que estamos vendo isso agora. Inteligência artificial, isso já existia, já vem de outros tempos, e agora o quê? Nem pensamento. Quando você pensa negativo, por que as pessoas falam que a gente às vezes nem gosta? Faz pensamento o quê? Positivo. A pessoa não está falando para você ser positiva falando, ela está dizendo assim, vamos fazer pensamento positivo aí? Olha esses detalhes que a gente vem vivendo, faz pensamento positivo, não é verdade. Você tem que ter pensamentos de bênção e não de mal. Você tem que ter pensamentos de coisas boas e não coisas ruins. O próprio Senhor fala, eu sei o tipo de pensamento que eu tenho para você. Pensamento, eu penso para você coisas boas, eu penso para você sucesso, eu penso para você resultado positivo, eu penso para você saúde, eu penso, não está dizendo de falar até aqui, é só de pensar. Eu sei os pensamentos que eu tenho para você. Isaías vai nos falar, eu sei os pensamentos, eu sei os pensamentos que tenho para você. Jeremias 29, 11 e 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Eterno. Pensamentos de paz e não de derrota, não de guerra. Pensamentos de bons e não pensamentos mal, para vos dar o fim que esperem. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares com todo o teu coração. Então veja, Deus está falando, eu sei os pensamentos que eu tenho para você.
E os pensamentos de Deus a seu respeito é que você pode, é que você é capaz, é que você tem força, é que você é habilidoso, habilidosa. Os pensamentos que Deus tem para você é pensamento de sucesso, não de fracasso, de riqueza, não de pobreza, de cura, não de enfermidade, de alegria, não de tristeza, de paz, não de guerra, de amor, não de ódio. São esses os pensamentos. E agora o que nós temos que fazer? Tudo que você pensa vai ser o que você está criando. Então, só de você pensar que não vai conseguir, você já perdeu. Porque os pensamentos vão te puxando para baixo. Quando você pensa na morte de alguém, o que acontece? Imediatamente você fica triste, deprimido, depressivo. O que aconteceu? É que eu estava pensando, se um dia meu pai morresse, minha mãe, se meu filho. Só de você pensar aquilo, você já se abateu. Ou seja, nem em pensamento amaldiçoes alguém, amaldiçoe a si própria. Nem em pensamento amaldiçoe a sua mulher, seu marido, seu filho. Sabe aquele pensamento assim? A mulher que orava, falava assim, Senhor, toca no coração da minha esposa, toca no coração do meu marido. Senhor, toca no coração dele e aperta. Aperta, Senhor. Vai apertando, aperta, mas toca com força, Senhor. Toca, aperta, até que começa a sair os pedacinhos do coração. Amor aos pedaços. Pois é. Quando você pensou, a sua oração tem que ser assim, Senhor, perdoa os meus pecados. São 3 coisas, né? Iniquidade, transgressão e pecado. E também atitudes, ações e pensamentos. São 6 coisas que devem fazer parte da sua oração de confissão. Senhor, perdoa as minhas transgressões. Transgressão o que é? Eu não sei se eu não fiz a vontade de Deus, se eu não cumpri a lei de Deus, eu transgredi a lei. Se eu passei um farol vermelho, eu não cometi pecado, mas eu transgredi, eu quebrei a lei. Então as minhas transgressões é aquilo que eu não sabia nem que era errado, mas eu fui um transgressor. Iniquidade é quando eu me acostumo com aquele erro, com aquele pecado, que todo dia, toda hora, sempre eu estou lá. É o famoso pecado de estimação que costumamos ter. Então isso se torna iniquidade. E a Bíblia está falando que é Ele quem perdoa todas as nossas transgressões, quem limpa, que apaga as nossas iniquidades e quem perdoa os nossos pecados. E pecado, o que é pecado? Só de eu não ter feito a vontade de Deus, eu já pequei. Jesus falou, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, pecado, que as pessoas dizem é adultério, assassinato, divórcio, qualquer coisa. É droga, é sexo, é bebida. Tudo isso é realmente. Mas pecado é eu não fazer a vontade de Deus. Eu cometi pecado. De repente eu não fiz a vontade de Deus, que Ele tinha vontade que eu prosperasse. Eu não prosperei, então eu pequei. Deus tinha que eu vivesse uma família e eu não fiz essa família. Eu não quis me casar, não quis ter filhos e eu pequei. Então você entende? Pecado é quando eu não faço a vontade de Deus e faço a minha. Por não conhecer, então é pecado. E agora, por ação, pensamento e atitudes. Perdoa seus pecados da minha ação ou falta de ação, da minha atitude, não tive um comportamento correto, e os meus pensamentos. Perdoa os meus pensamentos, os pensamentos de fracasso, os pensamentos de mal, os pensamentos de desejar que essa porcaria quebrasse, né? Tomara que não dê certo, tomara que quebre mesmo, tomara que o casamento acabe e me largou, então agora vai ser um pobretão. E começam ali esses pensamentos que prendem a vida da pessoa. E você só de pensar, você já está criando um vale de ossos secos. E Paulo diz o quê? Finalmente, irmãos, pense naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é amável, naquilo que é bom.
desejem pensamentos, mesmo quando você está sendo perseguido, mesmo quando você está sendo injustiçado, injustiçada. A Bíblia fala o quê? Abençoais e não amaldiçoais. Tem vezes que você não fala, mas você no pensamento amaldiçoou. Tem vezes que você não fala, mas no pensamento você matou. Tem vezes que você não fala, mas no pensamento você roubou. E aí, finalmente, tudo que é justo, tudo que é bom, é isso que ocupa os seus pensamentos. Então veja o que você está assistindo. Veja o que você está colocando nos teus pensamentos, porque o que você colocar aqui é o que você vai pensar. Se você lê notícias só de tragédias e tudo mais, é isso que você vai estar pensando. Então, se você vê morte, você vai pensar o quê? Em morte. E é morte que você vai criar. É morte do sonho, é morte do salário, é morte da saúde, é morte do casamento, é a morte que vem para aqui, né? Os votos de maldição que talvez um dia você fez, que seria bom você reavaliar, rever e conscientemente quebrar. Quando você casou, a noiva lá bonita, né, sua esposa bonita lá na frente, você todo engravatado, aí o pastor trouxe uma mensagem até bonita, ou o padre, e fizeram um casamento. Aí no final, eles criaram, a religião criou uma frase, uma oração que manda você repetir, que eu chamo de votos de maldição. Que é quando você está lá vestida de branco, ele está lá, um olha para o outro e tem que falar. Prometo estar com você na pobreza ou na riqueza. Prometo ser fiel com você na saúde ou na enfermidade. Prometo ser fiel com você na dor ou sem dor. Eu prometo estar com você na merda. Ser fiel na merda, né? Que é isso que resume. Bom, o que acontece? Quando você fala isso, muitos anos, eu tinha 20 e poucos anos de idade, assistindo um casamento pela televisão, e eu tive essa visão. Quando os noivos começaram a falar, um casamento muito bonito na igreja da religião oficial, das religiões evangélicas, das religiões católicas, das religiões espíritas, estão tudo fazendo essa porcaria. E aí, quando eles falam assim, eu prometo estar com você na pobreza, vinha uns bichos tudo rasgado, tudo mulambado, e entrava naquela noiva, naquele noivo. Quando eu falo, eu prometo estar com você na enfermidade, vinham uns bichos cheios de caroço, de câncer, de tudo quanto era desgraça, e entrava um em cada vez naqueles casais, naquela família. Quando eles falam assim, prometo ser fiel até a morte, eu via espíritos daqueles horríveis de morte mesmo, com foice na mão, entrando naquele casamento, naquela recém-festa que estava começando. Por quê? Porque você invocou, você profetizou. Aí agora, mas então não vai fazer votos? É melhor não fazer. E no final ele fala assim, até que a morte nos separe. Por que tem que ter essa porra da morte? Por que tem que invocar esses demônios? Por que tem que liberar eles nesse relacionamento? Aí, conclusão, a morte do quê? A morte, o divórcio entrou, a doença entrou, morreu mesmo, ficou viúvo, um acidente trágico, porque você profetizou aquilo, você liberou. Aí, não preciso dizer, como uma mãe fala assim, a criança está brincando em cima do armário, ela fala assim, desce daí que senão você vai cair e quebrar o braço. Por que você está acrescentando essa porcaria de maldição que vai cair e quebrar o braço? Só diz o seguinte, não quero que você brinque aí, desça daí. Agora, tem que acrescentar a desgraça. A pessoa vem e conta para mim, olha, eu estou com um projeto assim, eu quero fazer isso, eu quero viajar, eu quero fazer... Mas é difícil, né? Por que você tem que acrescentar, liberar palavras demoníacas que Satanás e seus demônios vão aspirar incenso? É incenso, essas palavras negativas são incenso a Satanás. Ele aspira e vai trabalhar. Agora, prometo ser fiel a você. Prometo estar com você todos os dias. Prometo te proteger. E em vez de falar assim, até que a morte nos separe, até que Jesus nos arrebate.
Mas não use as palavras de morte, de votos de maldição. E aí você vai criar o seu próprio vale de ossos secos em pensamentos, em atitudes e principalmente em falas, porque aquilo que eu penso, eu falo. Mas não é só falando. Quando a gente pensa, emitem ondas magnéticas que são interceptadas. Mente vazia é mente de Satanás. A mente vazia é essa mente que está pensando coisas que não deveriam pensar. Ao você pensar, eu pensei, o filósofo francês, matemático, quando eu penso, eu logo existo. Quando eu penso, passa a existir. No mundo material? Não. Você vai receber o pacote depois. É como você faz um pedido pela internet, na Amazon, e você pede lá um telefone, um rádio, um relógio. Aí você faz o pedido, paga e tum, tá lá selado. Você recebe na mesma hora? Não, passado 2 dias, 3, uma semana, vão entregar na sua porta aquilo que você pediu, aquilo que você falou que queria. É assim no mundo espiritual. Ou você vai estar fazendo seus pedidos comprando no shopping celestial ou no shopping infernal. E se você estiver acessando o shopping infernal, dizendo isso é uma porcaria, dizendo isso é uma desgraça, dizendo isso não vale nada, dizendo isso é uma droga, dizendo minha vida é isso, dizendo meu salário é isso, dizendo que dinheiro é uma merda, que dinheiro não ganha nada, que quem é rico é o patrão, só reclamando, amaldiçoando, são esses os pacotes que você vai receber do Inferno Express. Vai entregar, os demônios vão lá na tua casa e assim, eles não vão deixar na porta, eles já vão entrar arregaçando a tua porta e vão causar tudo aquilo que você está dizendo. Portanto, só de pensar, você já criou, você já acessou, porque ondas magnéticas são liberadas, ondas saem, e aí Satanás lê. Hoje as informações dos nossos telefones estão onde? Nas nuvens. E quem está nas nuvens? Você já parou para pensar nisso? Principados e potestades que atuam nas nuvens, nas regiões celestiais. Então as nossas informações estão armazenadas nas nuvens. Estão sob o domínio dos principados e potestades que estão debaixo da autoridade do Senhor. Então ele não faz o que ele quer, mas eles já leram o nosso pensamento. O Instagram leu meu pensamento que eu queria comer quiabo, que eu ia fazer o quiabo, que eu pensei. E ele me respondeu. Você não falou, você não pensou? Foi realmente, eu pensei. Então, Eclesiastes, Salomão disse, nem em pensamento fale mal de alguém. Você já deve ter passado por essa experiência que a pessoa, por que você falou mal de mim? Você falou... Você falou, cara, eu não falei nada. Dá certo que eu pensei mesmo, que eu até falei lá em casa, aquela desgraça. Eu tô com raiva daquela pessoa, tomara que aquela desgraça dê ruim mesmo, blá, blá, blá. Mas você falou dentro da sua casa, sozinho, com você no carro. E depois a pessoa te encontrou e falou assim, você estava falando mal de mim, você estava metendo, falou isso, aquilo, e você falou, cara, eu não, como é que ela sabe? Porque está dizendo assim, uma ave do céu poderá levar o que você pensou. A ave do céu são os demônios. Por outro lado também, tem os anjos, não é? Mas ligado com o mal, se você pensar coisas boas, os anjos vão trazer aquilo. Se você pensar em insultos, em provocação, eu dava na cara, eu vou pegar ela, vou encher a cara, mas vou dar tanta porrada, você só está pensando. Os demônios fofoqueiros vão contar para aquela pessoa que você está a fim de encher a cara dela de porrada. Vai contar para o teu patrão que você está dizendo que ele está te roubando, que ele é injusto. E aí vai chegar um dia que ele olha para você assim, poxa, eu queria tanto dar um aumento para essa pessoa aqui.
mas não vou dar não. Ele não sabe por quê, mas bloqueou. Por quê? Você fala assim, que é desgraçado. Só está enricando as minhas costas. Você deixa de ser abençoado porque uma ave contou para ele e ele falou assim, eu não sei, eu tenho alguma coisa com essa pessoa aqui, ela não me desce, mas tudo bem, meu funcionário aqui, não me desce. Falou o seguinte, eu vou dar para outro, que o outro eu estou vendo que está mais alinhado com os projetos. E assim, os demônios saem fofocando o que você pensou e você já pecou só de pensar. Agora vamos mudar? Desocupa os pensamentos velhos, tira os pensamentos negativos, tira os pensamentos das impossibilidades, tira tudo e vá entrando pensamentos novos. Pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de vitória, pensamentos de conquista, pensamentos de casa boa, não de barraquinho, não de carrinho, pensamentos grandes, pensamentos que compensam, pensamentos que quando você vê, fala assim, uau! Sabe assim, não, se Deus me abençoar só com uma aposentadoria. Quanta gente pede oração pela porra da aposentadoria. Que se fosse uma aposentadoria de milhões, eu ia dizer assim, irmão, vamos lá. Aposentadoria de 500, de 1.000, que é uma correção. Se eu ganhar mais 100zinho já vai estar bom. Sabe por que a gente é humilde? Vá para o inferno, Satanás, com essa escassez, com essa miséria. Pensa grande e viva grande. Pense alto e voe alto. Fale e você viverá a boa medida, recalcada e sacudida. Portanto, o teu pensar e o teu falar está gerando ossos secos, vale de ossos secos, por isso que você fala, minha vida não prospera, minha vida é uma desgraça, minha família não anda, porque você sempre fala mal do teu filho, você é vagabundo, não presta, não adianta, não tem mais jeito, é burro mesmo, é idiota, e aí você está sempre amaldiçoando, e você está criando um vale, uma família de ossos secos. E como que você faz para tirar isso? O projeto da missão do toque divino que Deus deu para Ezequiel, que está dando para você nesse novo tempo, nessa nova fase, nessa nova etapa da sua vida que começou, ele disse o seguinte, Ezequiel, o povo está complicado, eles estão mortos. Não, ele nem falou, ó, esses ossos secos poderão reviver? E Ezequiel respondeu, tu sabes. Ele falou assim, você pode emprestar a sua boca para mim? Ezequiel, boca? Faz o seguinte, eu quero que você fale. Sabe qual que é o problema nosso? O problema é que você vai orar e você destrambelha a falar e você não faz oração, você faz reclamação. As pessoas falam, vamos orar, mas eu não tenho, eu não peço para as pessoas orarem por mim, vocês são doidos. Vocês pedem para a gente orar para vocês que vocês não sabem se ela sabe orar. Imagina se você tivesse com uma cirurgia, precisando fazer uma cirurgia, né? Cortar, tirar lá uma vesícula, tirar lá alguma coisa, fazer uma correção, e você fosse para um amigo, eu queria que você me operasse, tá bom? Vai lá em casa e você vai operar, tem lá o bisturi, tem lá as coisas lá, aí você me opera. Você faria isso? Eu não, você vai num médico, você vai procurar saber, um hospital, você vai se envolver. Agora você está pedindo oração para gente que não sabe orar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Quando alguém fala que está orando por mim, eu falo assim, você leu quantas vezes a Bíblia? Ixi, estou na correria, nem sei. Aí eu faço 3 perguntas bíblicas para a pessoa. Eu falo assim, o senhor é meu pastor eu falo assim, escuta, eu pediria que você interrompesse as suas orações a meu respeito. Gente, eu posso estar orando, o Senhor pesa a mão na vida dessa pessoa e fala para você, eu estou orando por você, mas o que você está orando? Você está sabendo orar como convém? Você sabe fazer a cirurgia? Se o seu vizinho for médico, o seu parente for médico, então você vai lá e pede para ele fazer a cirurgia. Se o seu vizinho fizer oração de revelação, oração que o Espírito Santo fala no ouvido dela, porque quando Ezequiel foi orar pelos ossos secos, Deus falou assim com ele, olha, eu vou falar nos seus ouvidos e você fala o que você ouviu eu falar, tá bom?
E isso é oração de revelação. Eu tenho uma pistola, uma arma que ela tem 19 balas, um pente com 19 balas, uma potência, uma arma precisa. Quando eu atiro com ela, é na letra. Letrinha pequenininha, eu acerto longe. Sou um sniper. Sou muito bom. Aí você imagina eu pegar essa arma, dar ela carregada para você e falar assim, escuta, vamos para a guerra ali? Vamos matar aqueles leões que estão ali? Vamos caçar? E tá cheio de leão, tá cheio de urso lá, esses ursos são bravos, esses leões são bravos. Aí você pega a pistola lá, diz, até aqui, né? Mas você nunca atirou, você nem sabe como é que funciona, você nem sabe como destrava, como trava. Aí a gente vai pra guerra, vai lá caçar esses leões, caçar esses ursos. Aí chega lá, você pá, descarregou a arma. Aí você volta. Oh, nossa, aleluia, oh, aleluia. Aí eu pergunto, você escuta, quantos leões você matou? Não sei. Quantos ursos você matou? Também não sei. Eu só sei que eu atirei. Você não acertou, não mirou o alvo, não tem boa pontaria. Em resumo, não sabe orar como convém. E está orando. E demônio adora a oração de crente analfabeto. Demônio adora a oração da alma. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, eis que estou aqui, Senhor, nesta dificuldade, tenha misericórdia, porque não tenho o que comer, não tenho trabalho. Meu Deus, meu Pai, veja as minhas lágrimas, que são lágrimas de desempregado. Eu estou desempregado, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, eu sou um inferno, eu sou uma desgraça. Aleluia! E rodopeia. E festa no inferno. Oração de reclamação. Quanto mais reza, dizia meu pai e minha mãe, os antigos, quanto mais reza, mais assombração aparece. Ou seja, a reza é uma recitar coisas que não tem nenhum fundamento para aquilo que você está precisando. Agora, Ezequiel fez a oração de ressurreição, mas por revelação. Se você não orar o que o Espírito Santo estiver falando, se você não tiver essa sensibilidade, essa habilidade, é igual você pegar a minha arma, talvez você possa até atirar, mas você não tem nenhuma habilidade. Você não vai saber nem destravá-la. E você vai estar com uma arma muito potente, que é a oração, mas você não sabe ativar aquilo, você não sabe mirar, você não sabe para onde que você está atirando, você só sabe que você está atirando. E você não está tendo resultado, ao contrário, você está gastando munição e está fazendo coisas que não devia. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram fazer oração no túmulo. Quando Jesus morreu, elas pegaram, compraram incenso, foram lá na farmácia, compraram um monte de coisa, falaram assim, olha, vamos lá levar umas flores, vamos lá fazer alguma coisa, vamos lá cuidar do corpo de Jesus para que não apodreça, né? Vamos lá fazer ajudar naquilo que, para que ele, sei lá. E quando elas chegaram, o anjo falou assim, escuta, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram orar, vocês vieram ajudar aqui? Ele não está mais aqui. Então, ou seja, elas perderam tempo, gastaram dinheiro, gastaram energia com um defunto que não era defunto mais. Então, às vezes você está fazendo orações que estão liberando demônios, porque são orações que falta revelação. Quando elas receberam a revelação, elas não voltaram lá mais. Ou seja, ensina-nos a orar. É o que os discípulos fizeram. A sua oração tem que começar assim, Senhor, eu quero orar, mas eu não sei orar. O Senhor pode me ensinar? E o Espírito Santo vai te ensinar, vai te revelar e você vai falar. Então, quando Ezequiel falou com os ossos secos, o que Deus tinha falado para ele falar, não era o que ele gostaria, não era o que ele achava, não era o que ele podia falar, oh, vai, osso, né? Osso com perna junta aí, e ia ser um bafafá de coisas. Não, ele falou exatamente, reproduziu, ele foi um transmissor. Que você, ao orar, acesse o trono de Deus. Aí você vai orar com eficácia,
você vai orar e vai voltar com os ursos mortos, vai voltar com os leões abatidos e nós vamos celebrar. Que Deus te abençoe. Missão Global O Toque Divino, código 1563, 153 e 5785, andando em ruas de ouro, de mãos dadas com o dono da prata, o dono do ouro, resgatando preciosos tesouros que são as vidas para Jesus. Deus te abençoe. Tem o terceiro vídeo, tá? Terceiro vídeo onde eu vou falar da divisa da terra entre Caleb, Josué e concluo com Maria no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.